que a gente vai falar hoje, tá, gente? Qual que é o ponto principal aqui, né? Como eu falei, da posse da maga. A gente agora tem um Ministério da Cultura, e esse Ministério da Cultura, ele vai trabalhar, né? Vai versar aí, finalmente, sobre os temas que antes estavam relegados à Secretaria Especial da Cultura, que era uma secretaria dentro do Ministério do Turismo. Então, o que aconteceu, só para dar uma dimensão da coisa, perder o status de ministério significa, para a cultura, ser colocada, inserida dentro de uma outra pasta. E aí foi inserida dentro da pasta do turismo. Os recursos que antes eram destinados para um ministério em específico passam agora a ser retirados de um outro ministério, de uma outra pasta, que não previa esses gastos nos orçamentos anteriores. Naturalmente, a parada só cai, ela só desce, porque de um dia para o outro é como se aquele aporte que a cultura receberia enquanto orçamento deixasse de existir. Agora, o que vai existir de orçamento para ela é o que está dentro do Ministério do Turismo. Ah, vai dar mais dinheiro para o Ministério do Turismo, então? Sim, pode até rolar um aumento no recurso que é repassado, mas esse aumento nunca vai ser proporcional ao orçamento da cultura que agora entrou como secretaria, né? Literalmente é isso. Por onde a gente vai começar essa conversa de hoje, tá? Aonde que a gente vai começar essa brincadeira? Eu quero começar essa discussão a partir do gabinete de transição e esse relatório final que foi disponibilizado pelo Geraldo Alckmin, né, no Twitter. Ele fez um fio de tweets descrevendo cada ponto, mas, basicamente, ele tirou tudo desse relatório final aqui que a gente tem em mãos. A gente vai ler ele inteiro? Não. Ele tem 100 páginas. O que a gente vai ler vão ser pedaços, assim, né, 2 páginas mais ou menos, da parte da cultura que tá aqui. Por quê? Porque a gente precisa entender que tipo de panorama que a Margareth Menezes vai encontrar, ou encontrou, né, ali lidando com a cultura, o que estava acontecendo no final do governo Bolsonaro e o que vão ser os novos desafios para a cultura agora, a partir do início do governo Lula. Portanto, a gente precisa saber mensurar o tamanho da derrota, o tamanho do golpe que a cultura sofreu. Mas vamos lá, então. Cultura, começando aqui. A área da cultura foi um dos principais alvos do desmonte promovido pelo governo Bolsonaro, com impactos negativos sobre o orçamento destinado à pasta, as estruturas públicas de gestão da cultura, o acesso e o exercício dos direitos culturais e as atividades artísticas e dos trabalhadores da cultura. Então, tá bem ampla a coisa. O governo Bolsonaro amplificou o discurso de criminalização das artes e da cultura, com impactos agudos sobre artistas, trabalhadoras e trabalhadores do setor cultural. Você conhece alguém aí que é artista, que trabalha com arte e que teve que desistir do trabalho para poder, digamos assim, sobreviver? Pois é. Arte, os artistas, o meio artístico que estava para além do que o Mário Frias conseguia enxergar, do que a Regina Duarte conseguia enxergar, do que o Roberto Alvim conseguia enxergar, nazista, fascista, Goebbels, filha da puta. O que estava por trás desses discursos, desses caras, aí era esse desmonte. E era trazer ou melhor, retirar da discussão pública um valor de revolução que a arte contém em si mesma. Isso sempre foi uma agenda do governo Bolsonaro, independente de quem estivesse à frente da secretaria. E o que aconteceu com o tempo foi só uma redução da competência das pessoas à frente da pasta. Foi isso. Porque eu acho que o Roberto Alvim, dentre os 3, era o mais competente para gerar esse desmonte e para acabar com esse potencial revolucionário da arte brasileira. Tudo bem que ele nunca ia conseguir, mas ele tinha uma tentativa mais estruturada do que os outros. Com tudo isso dito, saber que o governo Bolsonaro desmontou a cultura não é o suficiente. A gente tem que entrar nesse lamaçal de bosta. Então vamos lá. O governo Bolsonaro promoveu o maior retrocesso dos últimos 20 anos na execução do orçamento destinado à cultura. 20 anos. Isso não inclui somente governos do PT. Por mais que a gente esteja em 2022, e aí últimos 20 anos eu entendo, mas isso também envolve, desde a criação do Ministério da Cultura, que eu acho que data já há quase 40 anos, vem de outros governos, de outras propostas políticas, né? E que sobreviveu, inclusive, com
movimentos como o Ocupa Mink, vocês se lembram disso? Durante o governo Temer, que já tentava fechar o Ministério da Cultura. Pois é. Mesmo nesse cenário, nada se compara ao que foi feito pelo governo Bolsonaro. A partir da extinção do Ministério da Cultura, MINC, em 2019, o governo federal reduziu em quase metade a execução orçamentária da área cultural, quase metade, que já era declinante. Desde 2016, golpe, houve uma perda de 85% no orçamento da administração direta e de 38% no da administração indireta. Certo? O Fundo Nacional de Cultura, FNC, principal mecanismo de financiamento governamental do setor, teve seu orçamento reduzido em 91%. O corte foi tão acentuado que a maior parte do que restou foi canalizada para a manutenção, tornando inviável qualquer atividade finalística. O que significa isso? Significa que o valor, nesse período aí em que o corte de orçamento foi reduzido em 91%, isso significa que o que sobrou não dava mais para pagar atividades fim, pagar eventos artísticos de fato. Esses valores, ou eventos artísticos, ou eventos que fomentassem arte em algum lugar específico, esse valor, ele teve que ser completamente gasto em serviços de manutenção. Manutenção de museu, manutenção de biblioteca nacional, de museu nacional, de espaços, onde a gente tem ali de espaços da arte mesmo, né? Espaços de arte, espaços artísticos, que são controlados pela União, são controlados pelo governo federal. Portanto, não se iludam. Isso não significa que aquela pessoa, tipo, que nem eles reclamavam da mamata. Ah, Cláudia Leite tirando Lei Rouanet. Não é só ela que perdeu grana com isso, não. Quem perdeu com isso foi todo mundo. E mesmo assim o Museu Nacional pegou fogo. E quem estava na base da arte sofreu muito mais. Por quê? Porque desse orçamento, esses 91% aí, não é 80% que vai para grandes artistas e grandes nomes, não. É uma parte muito pequena. Boa parte desse recurso é gasto com atividades fim, é gasto com eventos, é gasto com shows, com fomento à cultura nacional, com eventos de preservação. Tudo isso foi colocado à beira do abismo, à beira da morte, tá? Tirar 91% de um orçamento, pensa aí, a economia do Estado é uma coisa e a economia da nossa casa é outra. Já nos ensinaram assim, professor Humberto Matos, professor André Roncalha, professor Elia Jabor, professor Ian Neves, professor João Carvalho, professora Laura Sabino, professor Gustavo Gaiofato, todos eles nos ensinam que uma coisa é economia de Estado, outra coisa é economia da sua casa. Mas eu vou cometer o vício de fazer essa comparação a título de ilustração. Em qual coisa você conseguiria... Qual coisa da sua vida que você gasta dinheiro pra fazer, você conseguiria manter com um corte de 91%? Nem a Natália Arcuri cortava 91%. Primo Rico, esses caras que falam que fazem milagre pra poder guardar dinheiro, fazem isso. Cinemateca pegou fogo, como Câmara Obscura falou, Daron falou. São cortes ao ponto de acabar com determinadas áreas, setores, secretarias, fundações, institutos. Pois eles são muito profundos. Certo? Tá cavando lá dentro do orçamento. Mal tinham como pagar os funcionários. Fora lugares que foram fechados, devidamente fechados. Seguindo. As estruturas públicas de gestão da cultura também foram destruídas ou desmontadas. O MINC deixou de existir em 2019, passando a ser uma secretaria especial vinculada, primeiro, ao Ministério da Cidadania e, depois, ao Ministério do Turismo. Ao mesmo tempo, a estrutura de cargos exclusiva da cultura foi absorvida por outras áreas governamentais e se reduziu para pouco mais de 1/3 da que existia em 2016. O saldo é pouco mais de 1/3 do que sobreviveu a esse caos.
falando de estrutura de cargo mesmo. Ou seja, existia uma galera que trabalhava numa parada. Com o tempo, o número dessas pessoas foi diminuindo, ninguém foi contratado para entrar mais, outros cargos foram extintos e falou. Simples assim. Simples assim. Certo? Além da drástica redução de tamanho, a secretaria virou as costas para a área cultural, cancelando editais, extinguindo políticas, descontinuando projetos, reduzindo sistematicamente o seu orçamento, perseguindo servidores e servidoras, sucateando instituições e publicando atos normativos autoritários que violam direitos e a diversidade cultural. Falta fôlego para descrever o bagulho. O Sistema Nacional de Cultura foi negligenciado, tendo sido parcialmente desmantelado. E como muito bem lembraram os camaradas e tal, mesmo com esses cortes e o dinheiro indo para manutenção, pegou fogo em um monte de lugar de cuidados nacionais, além de extinção de cargo, um monte de coisa. Seguindo, como consequência dos desmontes das políticas culturais, quadro agravado pela pandemia de Covid-19, a economia criativa e da cultura foi duramente impactada, provocando desemprego, fechamento de empreendimentos, precarização e vulnerabilização de trabalhadores e trabalhadoras do setor. A perda do setor cultural estimada para o biênio de 2020 e 2021 foi de 69 bilhões. Importante eu só delinear um ponto que a gente tem que saber ler aqui. Economia criativa. Essa economia criativa aqui é a economia que, por parte dos liberais, existe muita aceitação. Uma economia criativa em relação à cultura significa o quê? A cultura, de forma criativa, saber usar o empresariado. Eu acho que isso faz parte do jogo e que dentro de uma sociedade burguesa a gente precisa saber fazer esse diálogo. Mas eu não acho que ele tem que ser institucional. E esse relatório me revela que existe uma intenção institucional por trás desse plano. Só que esse não é o relatório da Margareth, não é o discurso da Margareth. Isso aqui é o relatório de governo lá da transição, né? Continuando. As estimativas de participação do setor cultural na economia brasileira em 2019 variavam de 1,2% a 2,7% do PIB, sendo que o conjunto de ocupados no setor cultural representava 5,8% do total, 5,5 milhões de pessoas, atuando em mais de 300 mil empresas. Com a pandemia, o faturamento do setor se aproximou de zero, já que as únicas atividades que continuaram faturando foram as relacionadas a serviços digitais, como streaming de vídeo e de música. Então, assim, já tá fudido, certo? Estamos entendendo isso juntos, né? Levantando mais coisas. Enquanto outros governos lançavam pacotes de auxílio aos seus setores culturais, quem assumiu essa tarefa no Brasil foi a oposição, com a Lei Aldir Blanc. Somente ao final de 2022 o setor deverá retomar o patamar de geração de riqueza de 2019. Mesmo assim, o cenário ainda é incerto, dada a omissão e inoperância do governo Bolsonaro na área. Com relação à participação social, o diagnóstico da área cultural reforça a tendência geral de restrição e redução da participação de setores da sociedade nas políticas públicas. Dos 25 colegiados associados às políticas culturais, 10 foram extintos. De novo, dos 25 colegiados associados às políticas culturais, 10 foram extintos. 3 estão paralisados ou aguardando composição. 1 está ativo, mas com problemas na formalização e na composição. E apenas 11 estão em funcionamento. De 25 órgãos colegiados, sobram 11. Enfim, é inegável o papel que a cultura deverá ter durante o novo governo, seja como área fundamental de apoio e estímulo à diversidade de manifestações culturais do povo brasileiro, seja como meio para propiciar o mais amplo acesso aos bens e serviços culturais, seja, enfim, como instrumento indispensável ao fomento da produção cultural e à promoção de uma economia da cultura, como parte da estratégia de retomada de desenvolvimento sustentável do país.
Dauron, fico com a sua descrição. Terra arrasada é eufemismo perto do que aconteceu. Não existe setor da cultura que não tenha sido impactado pelo governo Bolsonaro. Não existe setor da cultura que tenha sido preservado pelo governo Bolsonaro. Em todos os âmbitos da cultura nacional, algum lugar teve um buraco. Algum lugar se esvaiu, diminuiu, perdeu dinheiro. Enfim. Tudo bem que isso é uma coisa que a gente pode falar de outros setores também. Mas especialmente na cultura, lembrem-se sempre, Bolsonaro se elegeu com o discurso do acabou a mamata. Acabou a mamata, dentro do discurso dele, não se referia só aos políticos e o toma lá da cá que existe na, como é que eu posso dizer, na distribuição de cargos ministeriais. Não é só isso. O ponto ali do acabou a mamata era também direcionado, né, às pessoas que trabalhavam com arte, a classe artística, que tinham uma certa ideia de mamata na cabeça do Bolsonaro e seus eleitores, pois essas pessoas usavam de mecanismos da lei, como Lei Rouanet, por exemplo, que não tem nada de problemático, mas ainda assim, essas pessoas usavam esse tipo de coisa como um espantalho, para poder apontar e dizer que era uma classe das mamatas, que era uma classe que se aproveitava do Estado, mamava nas tetas do governo e o cacete. Isso foi um projeto. Ele foi eleito sob essa promessa. Vou acabar com a mamata. Mamata é um termo qualitativo? Não. Mas ele pode ser quantitativo. Ele pode ser, ó, vamos reduzir a porra toda então. Vamos tirar tudo que é dinheiro, porque aí a impressão de mamata entra pela quantidade. Cortamos a mamata porque cortamos muito orçamento. Como foi dito aqui, 69 bilhões aproximadamente em um ano. Então esse valor de 69 bilhões que tá aqui, ó, que a gente tá vendo, é a mamata. É a mamata que ele tá falando. E junto com isso, o discurso de Estado mínimo também. O discurso liberal do Paulo Guedes. Por isso que é um projeto, não é uma coisa só. Toda a composição ministerial do governo Bozo foi uma composição ministerial que visava o enfraquecimento desse setor. Do setor da cultura. Assim, só o setor da cultura não, outros setores também, a gente tem que lembrar da saúde, o enfraquecimento do SUS. Mandetta foi colocado no cargo com um compromisso de privatizar o SUS. De gerar parcerias público-privadas dentro do sistema de saúde. Coisas que acontecem, por exemplo, em coisas que se acontecessem, por exemplo, quando você fosse fazer uma simples operação, sei lá, ortodôntica, você ia ser bombardeado de propaganda, você ia ser bombardeado de remédios de propaganda, um monte de merda. Níveis IBGE de sucateamento, exatamente. Como um projeto. Então o sucateamento aconteceu em diversas áreas. Aconteceu o sucateamento dentro das áreas mais caras à economia, como por exemplo o sucateamento da Petrobras. Tudo isso é intencional e fez parte de um projeto. O projeto foi, importante dizer, dentro da leitura do governo Bozo, o projeto foi bem sucedido. O projeto foi bem sucedido. Eles conseguiram realmente esvaziar o setor da cultura e expulsar um monte de pessoas que trabalhavam, ganhavam seu dinheiro com cultura dessa área. O que ele fez foi, saiam daqui, não é aí que a gente vai investir dinheiro. Se você quer ganhar alguma coisa, você tem que ouvir a gente. O que significa ouvir a gente? Significa tocar como a banda pede. Como quem tá pagando pede. Fazer o Goebbels, tá ligado? Ah, importante dizer isso e a gente ressaltar, porque nunca é demais lembrar. O que era o parâmetro do Bolsonaro? O que era boa arte? Padrão Goebbels. É um projeto para cada desinvestimento na cultura, em outras áreas que gera desemprego e sofrimento de trabalhadores, um Faria Limer enche os bolsos de dinheiro. Perfeito. A Petrobras, mano, gasolina 7 conto. Quem tava feliz? Acionista. Aí, como me disseram, não, mas pera lá. O governo tem 51% das ações da Petrobras. Quando a Petrobras valoriza, na bolsa tal, porra, o governo é o quem mais fatura. Mas não é os 51% do governo, que é o que mais fatura, não segura o rojão. Se os outros 49% dos investidores olham para a composição política do Brasil e simplesmente decidem, lógico que não é assim, né? Não é tipo todo mundo ao mesmo tempo, mas se existe uma tendência de mercado de desconfiança,
começam a subir índices como Risco Brasil, a bolsa vai cair, as ações da Petrobras começam a cair, o que essa galera vai fazer? Vai segurar? Não, mano. Os caras são os primeiros a vender. Se existe uma venda em massa de papéis, por exemplo, em bolsa de valores, isso não favorece a empresa. Pelo contrário, isso acaba com a empresa. Então, por mais que o governo tenha 51% das ações e seja o sócio majoritário, o governo não tem cara. O governo é quem tá lá. E se for intenção do governo adotar políticas para apaziguar os ânimos desses investidores, ele vai adotar. Foda-se. Foda-se. O fato de ele ter 51% das ações ordinárias da Petrobras, por exemplo, é isso. Isso não significa que é ele que vai decidir exatamente o que vai acontecer. Porque se o governo fala, a gente vai pro norte, e os outros 49% falam, a gente vai pro sul, mesmo que o governo fale, não, na marra a gente vai pro norte, os caras vão falar, então beleza, vai sozinho. Eu vendo aqui. Eu vendo a porra toda. E tem a parte das ações preferenciais, sim. Então, assim, existe toda uma questão ao redor da discussão que é importante a gente lembrar, e isso faz parte da ideia de sucateamento de uma empresa, de um setor, como aconteceu na cultura, por exemplo. Que é só lucro indo para acionista estrangeiro. Pois é, então. Especulando em cima de preço de combustível, não o preço de combustível do rico, que anda de Tesla, tá ligado? Não é isso, assim, o bagulho. E tudo bem, não é o cara que tem muita grana e que, porra, ali tem um carro, pai e tal, o cara que tem dinheiro pra pagar gasolina cara. Isso vai foder o cara que tá lá, mano, se matando, ganhando com o pouco que consegue num subemprego, trabalhando como Uber, trabalhando, tipo, se matando mesmo, sendo explorado. E é o cara que vai se fuder, assim. É o cara que vai deixar de receber dinheiro, né? Pois bem. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. Um projeto de desmonte cultural exercido por esse governo, que era um governo de viés liberal. Estado mínimo, certo? Livre iniciativa, livre entre aspas, e aberto à especulação estrangeira, como o Brasil sempre foi. Tirando poucos momentos, né?